Enquanto as lágrimas caem, enquanto eu vejo seus pés os lavo com minhas lágrimas, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, muito mais, muito mais, muito mais pra mim. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, sim, a tua presença vale mais. Oh, então eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés. Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe nessa noite. Seja bem-vindo. Deus abençoe a tua vida. Seja bem-vindos, meus irmãos que já estão aí online. A Ana Porto. Deus te abençoe. A Dona Célia, o João, meu irmão lá, o Alexandro. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos nesta noite. Que Deus possa estar abençoando a tua casa, a tua família. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um culto aí que nós vamos estar fazendo ao Senhor, mais um aprendizado da palavra do Senhor, aonde nós vamos estar ministrando essa noite, com a graça do Senhor, uma palavra de aprendizado para as nossas vidas. Seja bem-vinda, irmã Vera Lúcia, Deus te abençoe, Verinha. Seja bem-vinda nessa noite também, Deus abençoe a tua família e a tua casa, o Enio, toda a família aí, Deus abençoe. Um abraço para vocês. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um nessa noite. Como a gente sempre pede aos irmãos, né? A gente sempre solicita que os irmãos possam estar aí em nome de Jesus, estar curtindo ali, dando um like, que isso é muito importante, né? Dando um likezinho ali. Isso ajuda que o YouTube fique recomendando aí os nossos vídeos, né? Para a palavra de Deus poder estar se multiplicando. Que os irmãos possam estar também compartilhando esses vídeos, essas lives. Os irmãos vão curtindo aí, vão compartilhando com outros irmãos também. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, entre lá no YouTube, né? Faça um e-mail lá no Gmail, crie lá e se inscreva no nosso canal. É muito simples, muito fácil. Clica no sininho também, para que você possa estar recebendo as notificações logo que entra os nossos vídeos, as nossas lives, amém? Seja bem-vinda também, irmã Márcia Lopes, Deus abençoe a sua vida, né? O esposo Marcos, Deus abençoe a Tereza, a Esther e toda a família, o irmão Argeu, sua família, Deus abençoe aí, a nossa família dos irmãos aí de Bagé, Deus abençoe, irmã Márcia, pastora Márcia, uma bênção de Deus na nossa vida, uma serva do Senhor, essa família que nós amamos, né? A gente ainda não se conhece
presencialmente, né? A gente se conhece virtualmente por mensagens, mas Deus já tem colocado um amor, um vínculo ao nosso coração como família na fé. E nós louvamos a Deus porque Deus faz coisas tremendas, né? Logo, se Deus quiser, logo nós vamos poder estar juntos, nós vamos estar indo aí, se Deus assim permitir, que seja logo a Bagé para estar passando um momento junto com os irmãos. Então, sejam muito bem-vindos nessa noite. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que essa palavra possa ser uma palavra de bênção na vida de vocês, que vocês possam vir assim, junto comigo também, estar aprendendo com a palavra, para que nós não venhamos mais a ser enganados, irmãos. Para que a gente possa, no nome de Jesus, estar muito atento com os dias que nós estamos vivendo, com aquilo que está sendo pregado, com aquilo que está sendo ensinado nessa noite. Joãozinho, seja bem-vindo também. Deus abençoe a tua vida. Ontem nós estávamos lá na casa da Aninha, junto com os irmãos que fazia um tempo que nós não íamos lá. Ontem nós estávamos juntos, foi uma bênção de Deus. Deus é fiel. Foi muito bom estar lá com os irmãos novamente. A gente podendo estar retomando as nossas vidas, né? Ainda estamos vivendo esse período de pandemia, né? Tendo que estar se cuidando, tomando todas as medidas. Mas creio que Deus está guardando a nossa casa, a nossa família. Amém? Nós amamos vocês também, irmã Márcia, a família, sabe que vocês estão no nosso coração, da congregação aqui da igreja, os irmãos também têm orado por vocês. E saiba que nós estamos juntos aí na peleja, para a glória e honra do Senhor. Porque nós cremos numa igreja de Atos, nós cremos numa família, né? Nós cremos numa igreja em unidade, uma igreja onde nós nos importamos uns com os outros e onde nós queremos ver o reino dos céus crescendo na terra e se expandindo. Então, que Deus abençoe e sejam bem-vindos nessa noite mais uma vez. E nessa noite, irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês. Uma palavra que já faz um tempo que estava no meu coração e nessas correrias eu não tinha conseguido ainda ministrar ela, mas nessa noite Deus está dando a oportunidade, que como os irmãos viram aí no canal, se chama a mensagem Jesus traz vida, a religião mata. Amém, irmãos? Né? Jesus traz a vida, a religião mata. E infelizmente essa é uma verdade que já está relatada nas escrituras, né? Eu vou ler junto com você os textos aqui e nós vamos ver que isso é uma grande verdade, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde a religião, ao invés de acrescentar, não está fazendo isso. A religião hoje está atrapalhando, como já fazia no tempo de Jesus, né? A religião, ao invés de tomar um outro caminho, infelizmente busca seus interesses, assim como muitas vezes o meio político e tantas outras coisas. Busca um interesse próprio, busca o crescimento próprio, e não no propósito que Deus veio mostrar do que é o Evangelho. E muitas vezes as pessoas confundem, né, porque estão numa igreja, relacionam o Evangelho com religião. O Evangelho de Cristo não é religião. O Evangelho de Cristo são princípios, é a palavra de Deus. A palavra que ele veio trazer para que eu e você tenham uma vida e uma vida em abundância nessa terra. Para que a gente venha colher frutos de bênção nessa terra. Então o Evangelho não é religião. Jesus não é uma religião. Jesus é Deus. Jesus é o Cristo Salvador. E ele veio trazer uma mensagem de esperança para mim e para você. Então nessa noite nós vamos aprender a separar o que é a religião e o que é o Evangelho de Cristo. Nós vamos juntos meditando na palavra para que a gente não venha mais se permitir ser enganado. Seja bem-vinda, pastora Zaida, nessa noite, minha esposa querida, Deus te abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Hoje estou dando uma folguinha para ela aqui, sempre é ela que tem nesses últimos tempos aqui trazido as mensagens, a live, né? E hoje uma folga para ela que ela precisa, ela necessita também. Que ela tem segurado o nosso ministério, na verdade, essa carga tem ficado mais em cima dela. E eu honro a Deus pela serva de Deus que a pastora tem sido, né? Onde a gente tem dividido o nosso fardo, a nossa carga. E eu louvo a Deus pela vida dela, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, vamos à palavra. Eu quero que você abra junto comigo o livro de Marcos, capítulo 14, do versículo... É verdade, Aninha.
folga merecida mesmo. Ela precisa, é verdade. Eu tenho sugado ela nos últimos tempos aí. Mas Deus é bom e fiel. Ela é uma bênção, ela é uma fonte. Se tivesse que ministrar todos os dias, Deus daria graça para ela e ela teria a palavra, porque Deus tem dado uma graça especial para ela, um talento especial que Deus tem dado. E eu louvo a Deus por isso e admiro isso na vida dela, dos dons e talentos que Deus tem concedido a ela. Então, irmãos, abram comigo. Livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 53 ao 65. Se a pastora puder me auxiliar, ou talvez a irmã Aninha, de quererem anotar os versículos aí para mim, eu agradeço. Porque para mim vai ficar complicado eu ficar digitando aqui e falando para você, eu vou acabar me atrapalhando. Então eu prefiro que ou a irmã Aninha ou a pastora, se puderem anotar, porque é importante, irmãos, que vocês acompanhem na palavra juntamente comigo para que a gente possa estudar isso juntos. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 53 ao 65. Eu quero que você abra junto comigo essa palavra, para que a gente possa acompanhar junto e meditar junto nessa palavra. Deus é bom e fiel. Amém, irmãos? Jesus, ele é maravilhoso, irmãos. Eu quero dizer para ti que, independente do que você veja, independente das coisas hoje que está acontecendo, né? Tantas coisas que a gente está sabendo, tantas coisas negativas hoje que estão acontecendo com igrejas, com pastores caindo, com pessoas se afastando da fé, porque acabam julgando que por causa da igreja o evangelho é assim. Irmãos, é tão triste a gente ver esse tipo de coisa, ver muitas vezes as pessoas misturando o evangelho de Cristo com as más atitudes que nós vemos, infelizmente, em algumas pessoas que não têm um caráter firmado no evangelho. Não é por causa, irmãos, de serem um pastor, um missionário, ou seja lá o que for, ou um apóstolo, que nos justifica de que a gente venha fazer coisas erradas aqui. Sabe? Eu entendo que quanto mais Deus tem nos confiado coisas, mais nós precisamos ter o caráter de estar firmado com Ele, procurar fazer as coisas o mais correto possível. Não que nós somos perfeitos, nós somos falhos, eu erro, nós erramos, nós falhamos, mas a gente sempre procura não falhar em coisas que venha ofender a santidade de Deus, ou muitas vezes ser um mau testemunho para as pessoas. E isso nós temos que cuidar. Então, que você... Amém, pastora? Glória a Deus, então. Pode ir colocando, eu vou citando aqui, não são muitos versículos, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia aí onde você está e que você possa estar acompanhando junto comigo a leitura agora que eu vou estar fazendo de Marcos, capítulo 14, conforme está aí, que a pastora colocou, Marcos 14, do 53 ao 65. Eu quero que você acompanhe comigo essa palavra, aonde nós vamos estar conversando um pouco sobre esse assunto que eu quero trazer para você nessa noite, que Jesus traz a vida e a religião mata. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentou-se ali com os guardas e esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o seu sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações dele não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho de Deus bendito?
Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens no céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e, dando-lhes murros, diziam: Profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Olha só, irmãos. É uma passagem claramente descrita na palavra de Deus. Algo que esse título aqui que eu trouxe para você nessa noite relata. Jesus traz a vida. O que Jesus estava levando para o povo judeu, irmãos? Se não propriamente a vida eterna, né? Um ensino daquilo que realmente eles deveriam, aquilo que eles tinham como verdade, aquilo que eles acreditavam, as escrituras, né? O evangelho que eles tinham, né? O Antigo Testamento daquela época, né? Os escritos lá de Moisés, a quem eles seguiam, os mandamentos que Deus tinha dado lá, os 10 mandamentos, né? As leis morais de Deus, que eles tanto guardavam, vamos dizer assim, né? Que eram para ser os guardiões e os aplicadores dessa lei. Eles próprios usaram da religião contra Cristo. Mas por que isso? Por que esses religiosos, né? Por que esses, vamos dizer assim, pastores desses dias, evangelistas desses dias, né? Tantos outros, apóstolos, enfim, né? Vamos trazer para os dias de hoje os títulos aqui que nós temos, né? Por que essas pessoas perseguiram a Cristo? Por que hoje, irmãos, pessoas, a igreja persegue muitas vezes outros servos de Deus, profetas, pastores, evangelistas, ou até alguns ditos apóstolos que realmente aí estão pregando o evangelho verdadeiro, que estão falando e ensinando o evangelho que realmente Cristo ensinou, né? O evangelho puro e verdadeiro, mas a própria igreja se levanta e persegue. Por que isso? Porque está se repetindo algo que aconteceu no tempo de Jesus. Porque, irmãos, entenda uma coisa, entenda um princípio. Quando você está procurando pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho puro e simples como ele é, né? O evangelho na sua essência que Cristo veio ensinar, saiba que muitos vão se levantar contra ti. Principalmente líderes religiosos, muitas vezes, dentro da igreja. Sim, dentro da igreja. Muitas vezes pastores, apóstolos, ou seja lá o que for. Aqueles que não estão guardando verdadeiramente os princípios de Deus, não estão ensinando a palavra. E quando se levanta profetas verdadeiros, que são aqueles que mostram um caminho correto, que têm a coragem de dizer aquilo que está errado, trazendo às claras as coisas que estão erradas, né? As distorções, as mentiras pregadas através da palavra, como esses fariseus faziam, que eles usavam as leis de Deus para distorcer e aplicar como convinha a eles, mas não como era o evangelho verdadeiro. E nós vamos ver isso mais à frente, porque eu vou trazer textos para ti, aonde você vai ver o próprio Jesus relatando o que esses homens faziam. O quanto de lixo eles eram. Então entenda, irmãos, que quando nós somos religiosos, né, nós seguimos dogmas, doutrinas religiosas, coisas criadas por homens, assim como era antigamente, assim como esses fariseus, né, ou esses líderes, os mestres daquela época, os sacerdotes daquela época, perseguiram Jesus. Porque Jesus veio mostrar que não precisava nada daquela parafernália que eles faziam, aquele monte de rituais, sabe? A preocupação que eles tinham de que tinha que lavar as mãos antes de comer, de que tinha que jejuar tais dias, que tinha que dizimar tais partes de certas coisas. Sim, eles diziam algumas coisas que as leis de Moisés diziam que tinha que ser feito, algumas coisas que eram aplicadas, sim, mas o principal de que a base verdadeira do que Deus tinha ensinado nos 10 mandamentos, que era tu não mentir contra os outros, né? Tu não levantar falso testemunho como eles fizeram de Cristo, e se você ir lá nos 10 mandamentos, você vai ver que o próprio Deus disse que você não levante falso testemunho contra o seu irmão, né? Como eles mataram Jesus, e também os 10 mandamentos diz que a gente não deve matar o nosso próximo, né? Tirar a vida de ninguém. Ou seja, esses mesmos que
aplicavam a lei, vamos dizer assim, eles mesmos infligiam a lei, mentindo, enganando, porque queriam favorecer a religiosidade deles, porque Jesus veio mostrar o evangelho simples. Qual é o evangelho que Jesus veio mostrar para esse povo? Ele veio curar os enfermos, ele veio libertar o cativo das opressões. Jesus veio pregar o reino dos céus, Jesus veio dizer, olha, não fica te preocupando aqui porque é sábado, se o teu irmão está precisando de uma ajuda, você vai deixar ele perecer porque é sábado, porque você tem que seguir a lei, porque você tem que seguir uma doutrina religiosa, porque se o teu irmão lá não usa uma saia comprida, está usando uma calça, não usa um cabelo comprido, você não pode ter comunhão com ele, porque ele vai para o inferno, porque ele é um pecador. E hoje a igreja está dividida por causa dessas coisas. Porque se preocupam com o tamanho do cabelo, se preocupam se a pessoa está usando uma saia ou não está, mas não se preocupa com a podridão que está no coração. E isso se repete nos tempos de hoje. Mas muitas vezes uma pessoa que está lá usando uma calça, e eu não estou, entendo uma coisa aqui, irmãos, que eu estou falando para você. Eu não estou aqui pregando contra doutrinas religiosas. Nós temos algumas doutrinas dentro da nossa igreja. A casa de Deus precisa ter algumas doutrinas, algumas ordenanças que nós estabelecemos, mas eu entendo que tem certas coisas que você tem que ter um equilíbrio e que você não pode julgar outras pessoas que têm uma visão um pouco diferente da tua. Sendo que nós não podemos perder a essência do evangelho. Qual é a essência do evangelho? Qual é a essência de Cristo? Cristo nos diz na palavra que ele veio trazer vida, ele não veio trazer um jugo pesado. Ao contrário, ele veio trazer um jugo suave e leve. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave. Se o jugo de Cristo é suave, por que a religião nos estabelece um jugo pesado? Muitas vezes nos forçam a viver dia e noite dentro de uma igreja, sendo que muitas vezes a pessoa não tem condições disso, muitas vezes está passando necessidade dentro da sua casa, dentro do seu lar, mas não, ela é uma diaconisa, uma obreira da igreja, ela tem que bater ponto aqui na igreja todo dia, ela tem que estar aqui, não importa se está desempregado, não, mas irmão, Deus o livre, se ela está trabalhando e ela faltar um culto, oh meu Deus, que pecado! Sim, e quem é que vai pagar a conta desse irmão e dessa irmã? Que está lá servindo na igreja dia e noite? Quem é que vai pagar a luz, a água, o telefone dessa pessoa, a comida que ela precisa? Irmãos, eu não sou contrário que você sirva na sua congregação. Nós temos que servir na congregação, mas você vai servir dentro das suas possibilidades. Deus não quer que você deixe a sua família passando necessidade, que você deixe a sua família desguarnecida para servir dentro do templo. Só que hoje muitos ditos homens de Deus, né, ensinam que você tem que viver dentro da igreja. Primeiro é Deus, primeiro é o reino. Que reino? Se não é reino, meu irmão e minha irmã. Isso não é reino. Reino é se preocupar com o que teu irmão está passando. Qual é a necessidade do teu irmão? Se ele está desempregado, se ele está precisando de uma comida. Não fica cobrando que ele viva dia e noite dentro da igreja. Mas ir lá se preocupar como ele está. Se ele tem condições de estar, né, podendo servir mais tempo na igreja, porque está com a sua vida organizada, amém, glória a Deus por isso. Então faça, mas se tu não está com a tua vida organizada, com a tua vida familiar, tuas finanças, tuas coisas, como tu vai viver dia e noite dentro do templo servindo? Então certas coisas, irmãos, que nós vemos, que eu e a pastora já passamos, coisas que nós vivenciamos, e que nós vemos que muitas vezes nós erramos, nós mesmos passamos por julgos assim. Pessoas virem querer cobrar coisas de nós que nós não tínhamos condições de poder atender. Mas aí nos criticavam, mas se tu não fizer, Deus vai pesar a mão sobre ti. Porque então tu está preferindo mais as coisas da terra, preferindo mais o teu trabalho do que as coisas de Deus. Só um pouquinho, meu irmão e minha irmã. Se eu tenho meus compromissos financeiros, o meu compromisso com a minha família, eu preciso priorizar as questões. Se eu tenho um trabalho que eu tenho que cumprir, e se em tais dias eu não posso estar na igreja, não significa que agora estou fora da fé. Porque buscar a Deus não é viver dentro de uma igreja. Buscar a Deus é ter uma vida com base na palavra. Sim, nós temos que congregar, claro que sim. Nós temos que estar junto com o corpo, claro que sim. A Bíblia nos recomenda isso. Eu não estou dizendo para ti que você não vá para a igreja, que você não congregue, que você não cumpra as suas obrigações que você tem na igreja. Eu não estou dizendo nada disso. Mas eu estou te ensinando. Estou dizendo para ti o que a Bíblia recomenda. O
que você esteja a sua casa equilibrada para que você possa fazer isso primeiro. A sua família tem que estar amparada para que você possa estar fazendo isso. Eu nem sei por que eu estou falando muito nisso, irmãos, mas talvez o próprio Espírito Santo está movendo que eu te fale essas coisas. Talvez outras pessoas que vão assistir esse vídeo precisam ouvir essas coisas que eu estou te falando. Ah, Israel, o que tu está pregando não procede. Não procede sim, eu estou te falando de Bíblia. Eu estou te falando de princípios bíblicos. Eu estou te falando das coisas que Jesus fez. Porque Jesus ensinou aos seus discípulos que nós deveríamos amar uns aos outros, servir uns aos outros. A igreja de Atos, tudo que eles tinham em comum. Eles se dividiam entre si para que não faltava nada para ninguém. E a igreja está fazendo isso ou somente alguns querem enriquecer? Somente alguns querem ficar bem? Somente alguns sacerdotes querem que a igreja fique lotada muitas vezes de pessoas, de recursos e tudo? Para somente enriquecer. Enquanto as suas ovelhas, muitas vezes, enquanto as pessoas dentro da sua congregação estão passando necessidade. Enquanto muitas vezes eu sei que tem pastores ganhando 30 mil reais de salário mínimo. De salário, 30 mil, 50 mil, até 100 mil eu já fiquei sabendo. Isso é um absurdo, isso é um horror uma coisa dessa. Ah, Israel, é contrário que um pastor receba? Não, um pastor tem que ter um salário. Se ele vive para a obra, a Bíblia me diz, a Bíblia ensina que digno é o trabalhador de seu salário. Se um pastor vive exclusivamente para a obra de Deus, ele tem que ser amparado pela igreja sim. Ele tem que ter os recursos, as necessidades dele precisam ser supridas, ele precisa ter um salário digno, que vai cuidar da sua família, que nada vai faltar para sua família. Agora é um absurdo, irmãos. Um pastor tirar 30 mil reais, 20 mil reais. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa imoral. Enquanto muitas vezes você tem dentro da sua igreja lá pessoas passando fome e necessidade. Mas por que, irmãos, muitas vezes nós aceitamos essas coisas? Muitas vezes nós estamos falando essas coisas. Porque muitas vezes nós não conhecemos as Escrituras e está tudo aqui. O próprio Jesus já ensinava. Jesus veio ensinar essas coisas já naquela época. Ele já batia ali com os fariseus sobre isso. Porque eles ficavam tirando com riquezas, enriquecendo ilicitamente enquanto o povo sofria. Sabe, o povo passando necessidade, eles não se importavam, porque eles só queriam cuidar de si. Então a religião se voltou contra Jesus. A religião foi contrária ao evangelho. Só que hoje, muitas vezes, por causa desses falsos profetas, esses falsos sacerdotes que tem hoje em dia aí, esses falsos apóstolos que tem, porque eu nunca vi agora tanto apóstolo que tem. Irmão, eu não sou contrário porque receberam uma unção apostólica, mas eu fico pensando, eu vou para a palavra, eu vou para as escrituras, e eu fico vendo quem eram os apóstolos. E eu fico vendo que os apóstolos naquela época, quando eles fundaram a igreja de Atos, eles não ficavam enriquecendo. Tudo que eles recebiam, a Bíblia me diz que as pessoas vendiam seus bens, suas coisas, levavam diante deles, e eles distribuíam entre toda a comunidade, para que não faltava nada para ninguém. Mas aí eu vejo hoje esses caras andando aí com dinheirada, com coisas aí, né? E tu sabendo que dentro da igreja deles tem pessoas passando necessidade. Eu não entendo que apóstolos mais são esses, que pastores mais são esses, que tem dentro da sua igreja pessoas passando necessidade. Mas eles estão lá vivendo regaladamente. Então, irmãos, religiosidade. Estamos vivendo um tempo de religiosidade e as pessoas estão caindo nessas mentiras porque não conhecem as Escrituras. As pessoas estão caindo nesses enganos porque não conhecem as Escrituras, porque ficam comendo da boca desses mentirosos, desses aproveitadores do Evangelho, que ficam usando um Evangelho tão bonito, um Evangelho tão lindo que é o Evangelho de Jesus e distorcendo como convém a eles. Porque o povo não quer ver as Escrituras, não quer ter uma vida com Deus. Então eu quero te alertar nessa noite, meu irmão e minha irmã, não seja um religioso, não seja enganado pela religiosidade, sabe? Viva o Evangelho de Cristo, viva o Evangelho puro, viva um Evangelho simples, puro e verdadeiro. Não viva uma religião, viva o Evangelho de Cristo. Siga os passos de Cristo, os passos de Jesus.
Amém, meu irmão, minha irmã? Você está conseguindo me entender? Você está aí? Você está me ouvindo? Você está conseguindo compreender aquilo que eu estou querendo falar para ti nessa noite? Vai falando comigo, vai me dando um ok, vai interagindo comigo aqui no site para que eu possa saber que você está me ouvindo, que você está entendendo essa palavra, que você está compreendendo essa palavra, porque é muito importante que você possa compreender, para que você possa entender. Meu irmão e minha irmã, você precisa entender. Eu quero que você abra agora a tua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 39. O livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 39. Que você possa estar abrindo ali. Que você possa estar abrindo para estar acompanhando juntamente comigo essa palavra, porque eu quero que você leia a Bíblia, meu irmão e minha irmã. Eu quero que você leia a palavra, eu quero que você veja o que está escrito na palavra, eu quero que você veja que Jesus já ensinava desde o tempo dele sobre esses tempos, sobre esses aproveitadores, sobre a religiosidade que hoje nós estamos vivenciando. Eu quero que você veja, sabe, que nós somos enganados porque nós queremos, porque está tudo na palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 23, do 1 ao 39, a pastora já colocou aí. Acompanhe comigo. Alguns versículos, irmãos, eu vou pular, mas eu vou te dizendo para ti. Vamos lá, capítulo 23 de Mateus, do versículo 1 em diante. Diz assim: Então falou Jesus olha só, então falou Jesus, olha quem está falando, Jesus. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: Os mestres da lei e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, obedecei a tudo o que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. Olha só, obedecei a tudo que eles dizem, porque eles falam o que estava na palavra, mas eles não fazem nada do que está na palavra. Que coisa horrível isso. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, eles criam rituais, um monte de jugo pesado, lançam sobre as pessoas, mas nem eles seguem. Mas eles lançam sobre os outros um jugo pesado e ficam condenando. Não é o que estamos vivendo hoje em muitas igrejas, em muitos locais. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam seus filactérios e alongam as franjas das suas vestes. Ou seja, alargam suas vestes, né? As suas abotoaduras que tinham. E hoje nós não estamos vendo aí, irmãos, tantos ditos homens de Deus, né? Os tais grandão com aqueles ternos maravilhosos, aquelas coisas reluzentes, brilhantes, né? Coisa mais linda, aqueles sapatos assim, que tu enxerga a 200 mil quilômetros de distância. Nada contra, meu irmão, minha irmã, que você se vista dignamente, mas tem coisas que nós vemos que é um exagero. Tem coisas que nós vemos que sai fora da realidade, que tu vê que aquilo é para ostentação, sabe? Que aquilo é para se ostentar, para se mostrar. Alongam as suas franjas das suas vestes. Amam os lugares de honras nas ceias e nas primeiras cadeias da sinagoga. As saudações nas praças a serem chamados de rabi pelos homens, ou seja, de mestres. Né? Quantos botam lá seus cartazes maravilhosos com as suas fotos estampadas, grandiosas lá, como os tais homens de Deus, né? Que a gente venha ficar ligado a essas coisas, meu irmão, minha irmã. Que você comece a prestar atenção nesses tais ditos homens de Deus. Como é que está sendo a atitude deles, se está sendo condizente com a palavra? Para que você saiba se esse é o verdadeiro homem de Deus verdadeiramente. Ah, Israel, mas quando ele ora, o câncer sai. Quando ele ora, a pessoa é curada. Ele ora, começa a cair óleo da Bíblia. Nossa, lindo, maravilhoso essas coisas. Eu sei que Jesus pode fazer. Mas será, meu irmão e minha irmã, que verdadeiramente é o Espírito Santo na vida de um homem assim? Eu duvido muito, porque o meu Jesus está dizendo aqui a esses fariseus que eles eram raça de víboras hipócritas e de que não era o Espírito Santo na vida deles. Então, muito cuidado, que espírito pode estar na vida desses homens. Vós, porém, não sereis chamados de rabi, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos.
E a ninguém na terra chameis de vosso Pai, pois só um vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados de mestres, pois há um só, o vosso Mestre, o Cristo. O maior entre vós será o vosso servo, pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entrais nem deixais entrar os que querem. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas sob as desculpas de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigorosamente. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para converter alguém, e depois de o ter desfeito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha que forte isso. Vão lá, ganham, ensinam as doutrinas, né, disfarçadas. E aqui o meu Jesus está dizendo, torneis filho do inferno 2 vezes mais. Então quer dizer que esses homens pregam, ensinam doutrina do inferno, doutrina maligna. E se você está seguindo essas coisas, está seguindo doutrina maligna. Porque é isso que o meu Jesus está falando. Esses falsos mestres que ensinam isso. E estão gerando outros filhos, né? Falsos mestres, filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha só que coisa forte isso. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis, aquele que jurar pelo templo, jurar pelo outro templo, esse é devedor. Aqui pode pular, meus irmãos. Podemos ir por versículo 23. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de roubo e imoralidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, mas para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Nossa, que coisa horrível! Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, construís os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e mestres da lei. Uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Ainda Jesus está falando que ele vai enviar homens, servos de Deus, mestres verdadeiros, profetas verdadeiros, mas vão apanhar, vão ser açoitados por esses falsos mestres, vão ser mal falados, defamados por esses falsos mestres. Já está aqui na palavra, Jesus já falava há mais de 2000 anos. Se somos perseguidos hoje por esses ditos homens de Deus, esses mentirosos do Evangelho, falsificadores do Evangelho, como diz aqui na palavra que o meu Jesus falou, filhos do inferno, filhos do mal, filhos do maligno, sabe? Não são filhos de Deus, são lobos devoradores mentirosos, filhos do inferno que vão perecer no inferno. E quem segue as suas doutrinas, que ficam pagando por unção, que ficam pagando dinheiro para ser ungido ao apostolado, que ficam dando riquezas, vão ser condenados, sim, ao inferno. Meu Jesus vai pesar a mão sobre esses homens. E ai daquele que segue essas pessoas também. Então, muito cuidado, meu irmão, minha irmã. A quem você está seguindo, indo atrás desses ensinos, dessas maravilhas. Entenda uma coisa, não é que Jesus não tem poder de curar, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz coisas tremendas, Jesus faz coisas maravilhosas, meus irmãos. Mas eu e você não precisamos pagar por isso. Eu e você não precisamos idolatrar homens, porque oraram e você recebeu uma bênção. Sabe? Se eu oro por você, você é curado, você não tem que agradecer a mim, porque quem operou a cura foi o Espírito Santo, foi Jesus. Não fui eu, foi o sangue de Jesus. Quem merece a gratidão, quem merece a honra e a glória é o meu Cristo, é o meu Jesus. Portanto, eu vos envio, profetas e sábios da lei. Um matareis e crucificareis, e a outra açoitareis.
Vamos ser açoitados, crucificados. Assim recairá sobre vós todo o sangue. Olha só isso aqui que forte. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Ou seja, o meu Jesus está garantindo justiça para esses ladrões do evangelho, escarnecedores do evangelho. Vão receber justiça, o meu Deus vai pesar a mão sobre esses homens, sobre esses ladrões do evangelho perseguidores. E além de perecer aqui, também vão perecer naquele dia. Não vão subir como ficam dizendo que vão. Não vão mesmo, porque o meu Jesus está dizendo isso. E quem tem autoridade para declarar quem sobe e quem desce é o meu Jesus. Então, meu irmão, está tudo aqui nas Escrituras. Por favor, não seja mais enganado. Sabe, está tudo a palavra. Jesus ensinou, Jesus tem ensinado. Escute, meu irmão e minha irmã. Se você tem ouvido pessoas, que tipo de evangelho está sendo pregado? O que essa pessoa está pregando? Está exaltando ao Criador, está exaltando a Cristo, ou está exaltando a si próprio? Está se mostrando ou está exaltando ao Senhor? A honra e a glória está indo para quem? Está indo para o ministério? Está indo para a pessoa? Ou está indo para Jesus? Muito cuidado, meu irmão, minha irmã. A religião mata. A religião mata. A religião mata, a religiosidade mata. Mas Jesus traz vida. Olha o que Mateus 22, do 34 ao 40 diz. Abre aí a tua Bíblia, vai acompanhando na palavra junto comigo nessa noite. Porque a palavra de Deus é maravilhosa, Ele nos ensina. Jesus não nos deixa ser enganado. Mateus 22, do 34 ao 40. Olha o que ele diz. Olha que coisa fantástica. Jesus é fantástico, meu irmão, minha irmã. Ele é fantástico, Ele é maravilhoso. Não tem ninguém como Ele. Não tem ninguém como Ele. Ele é fantástico. A sabedoria dele é uma coisa fantástica e tremenda. Ao ouvirem dizer, Mateus 22, do 34 ao 40, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, olha só, perito na lei, extremamente conhecedor da palavra, o pôs à prova com essa pergunta. Coitadinho, foi pôr o meu Jesus à prova. Com uma pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Perguntando para quem é o criador da lei, mas tudo bem. Cego, pobre e nu, não sabia quem estava diante dele, o Rei da Glória. Meu Deus, como os homens se tornam cegos quando acham que são alguma coisa nessa terra. Não conseguem nem reconhecer quando Cristo está presente, quando a glória dele está presente. Meu Deus, não consegue reconhecer. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Aí Jesus respondeu para ele, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, resumindo os 10 mandamentos em 2. Ele resumiu, ele não mudou como muita gente prega, dizendo, Jesus mudou os 10 mandamentos. Não, meu irmão, ele só resumiu os 10 em 2. E se você pegar os 10 mandamentos e ler todo ele, você vai ver que uma parte se resume diretamente à pessoa de Deus e a outra parte às pessoas. Então vai ver que Jesus muito sabiamente resumiu. Disse bem assim, Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos, olha o que ele diz, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Meu Deus do céu, olha que coisa fantástica. Ame ao Senhor, vosso Deus, de todo o seu coração e ao seu próximo como a si mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus está te dando uma palavra aqui fantástica, sabe? Uma palavra de discernimento tão simples, mas para que você possa saber qual é o tipo de alimento que você está recebendo. Você só é enganado porque quer, meu irmão, minha irmã. Você está aceitando muitas vezes jugo pesado, religioso em cima de ti, porque tu não lê a palavra. Porque está tudo aqui. Está tudo nas Escrituras, muito claro. O próprio Jesus ensinando, falando.
sabe? Às vezes, irmãos, a gente se entristece, a gente vai embora do evangelho, sabe? Às vezes a gente se entristece num local e acaba abrindo mão do evangelho, porque nós achamos que são todos iguais, mas não são, meu irmão, minha irmã. Sabe? Se você que vai estar escutando esse vídeo e você alguma vez já se entristeceu numa congregação onde você estava, com algum pastor, algum religioso, seja lá a religião que for, sabe? Conheça o Evangelho de Jesus Cristo. Conheça o Evangelho de Cristo, não religião, sabe? Olhe para as Escrituras, olhe para aquilo que Jesus ensinou. Jesus não é uma religião. Jesus não é uma religião evangélica. Jesus não é uma religião católica. Jesus não é uma religião espírita. Jesus, ele é o Criador da palavra de Deus. Ele é o Criador. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Rei, o nosso Salvador. Ele é a porta de entrada do reino dos céus. E nós só precisamos obedecer essa simplicidade das Escrituras. Nós precisamos amar o nosso Deus, reconhecer que Ele é o Criador, reconhecer que Jesus é o Salvador, que Ele é o Senhor da nossa vida. E precisamos cuidar uns dos outros, precisamos amar uns aos outros, precisamos servir os nossos irmãos que têm dificuldade, ensinando o Evangelho, ajudando naquilo que for necessário. O Evangelho se resume a isso aqui, meu irmão e minha irmã. O resto é balela religiosa. O resto é balela religiosa. O Evangelho é simples. Sabe como é que a igreja de Atos se tornou poderosa na terra? Vou dizer para ti agora. Abre comigo aí livro de Atos, capítulo 4, 32 ao 37. Abre junto comigo. Leia comigo. Sabe? Se alegre comigo nessa noite, nessa palavra que eu estou te trazendo para ti. Porque para se alegrar, Jesus está nos dando hoje uma palavra de vida para mim e para você. Sabe? Uma palavra para a gente sair da religiosidade. Sabe? Ser livre em Jesus. Tirar esse peso religioso que colocaram um dia em cima da gente. Que nos ensinaram de forma distorcida. O Evangelho de Cristo é simples, meu irmão, minha irmã. Sabe? Tá tudo na palavra. Pega o livro de Atos, estuda o livro de Atos, estuda como funcionava a igreja primitiva, e tu vai entender todas as coisas. Pega os evangelhos de Cristo e tu vai entender todas as coisas. E tu vai começar a viver um jugo mais suave, a tua vida vai começar a andar de uma forma tremenda e sobrenatural. Para de andar em religiosidade, para de ficar correndo atrás de um e de outro, sabe? Para, meu irmão, minha irmã, você não precisa disso. Ore a Deus, busque a Jesus. Ele vai te trazer resposta através da palavra. E quando Ele quiser, Ele vai levantar um profeta verdadeiro que vai vir e vai te dar uma direção, mas uma direção por aqui, uma direção com base nas Escrituras, para que a tua vida engrene e prospere. Abra comigo aí Atos, capítulo 32 ao 37. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Vamos ler de novo? Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. O que ele está dizendo aqui? Que eles eram um único coração, ou seja, um único pensamento, um único propósito. O que era único? Uma única visão, um coração, pregar o evangelho de Cristo, a salvação, sabe, falar do amor de Cristo, ajudar uns aos outros. Era esse o pensamento deles. E por isso a igreja prosperava e crescia. Porque eles não arrecadavam para enriquecer os apóstolos. Eles se dividiam entre a sua comunidade, para que não faltavam nada a ninguém. E aí o poder de Deus vinha. Eles tinham graça diante de Jesus. E olha só, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Olha que coisa fantástica, olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda, meu irmão, minha irmã. Olha que coisa fantástica isso. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam o dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um.
José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Olha que coisa linda, que coisa fantástica. Olha que coisa mais fantástica, meu irmão e minha irmã. Olha que coisa mais linda. Que coisa fantástica. Olha que coisa mais fantástica isso, meu irmão e minha irmã. O corpo de Cristo unido. Ah, Israel, tu tá falando de dinheiro, tu tá falando que eu tenho que vender tudo e trazer. Pelo amor de Deus, meu irmão. Abre a mente se tu entendeu dessa forma. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que essa igreja, ela era coração aberto. Sabe? Eu não estou dizendo, não entenda que eu estou falando para ti aqui como alguns ensinos, às vezes, né, que o pessoal ia lá na Universal, por exemplo, nem deveria falar o nome aqui, mas algumas religiões aí, que vende a tua casa, vende teu carro e dá tudo aqui. Que daí Deus vai te abençoar, multiplicar duplamente mais. Não é nada disso, meu irmão, minha irmã. Sabe? Essa igreja fazia porque eles entenderam o propósito de Deus. Sabe? Eles viam a necessidade, eles tinham, né, sobrando. Eles não vendiam e ficavam passando fome, não. Eles viam a necessidade, eles tinham talvez lá sobrando. Não vinham que entenderam o evangelho e disseram, olha, não preciso tanto. Eu posso pegar e compartilhar um pouco daquilo que eu tenho com os meus irmãos na fé, com aqueles que são mais necessitados, com aqueles que não tiveram, né, a graça que eu tive de conquistar certas coisas. Porque entenda, meu irmão, minha irmã, às vezes alguns vão ter mais do que os outros. Às vezes alguns vão conseguir mais coisas do que os outros. Nem todo mundo vai alcançar certas coisas que talvez você conseguiu. Mas aquele que alcançar vai contribuir para aquele que precisa. Ou seja, vai ajudar um ao outro. Portanto, nós precisamos entender o Evangelho. Nós precisamos entender o Evangelho. Sabe? Essa é a base, meu irmão e minha irmã. A base é Jesus. A base é esse evangelho puro e verdadeiro que Jesus veio para ensinar. Se resumindo, os mandamentos, Jesus veio mostrar isso. E os fariseus não quiseram isso, sabe por quê? Porque confrontava as mentiras deles. Porque Jesus confrontava eles no verdadeiro evangelho que eles não pregavam. Jesus veio mostrar para o povo como é que era o verdadeiro evangelho desde o início, que não era aquele monte de mentira que eles estavam fazendo, aquele jugo pesado que eles colocavam em cima das pessoas. Jesus veio resumir. Qual foi o resumo que Jesus fez? Os apóstolos colocaram a religião, vamos dizer, a religião correta. Vamos levar assim para o lado então da religião agora. Tá, Israel, qual é a religião correta que deveria ser? É a tua igreja? Não, não é a minha igreja, meu irmão. A religião correta é o evangelho de Cristo, se tu quer levar para o lado da religiosidade. É o evangelho de Jesus, é aplicar o evangelho de Jesus. Essa é a religião correta. Amém? Glória a Deus, você está conseguindo entender e está conseguindo perceber isso? Que Jesus veio trazer vida, e vida em abundância para mim e para você. Que Jesus veio nos trazer vida, meu irmão, minha irmã. Que Jesus veio nos trazer vida com abundância. Jesus veio nos trazer uma vida cheia da graça dele, cheia da presença do Espírito Santo dele. Sabe? Para que eu e você possa conhecer mais dele, mais da presença dele. Deus é bom, meu irmão, é maravilhoso. Sabe? Não deixa ninguém roubar a tua fé. Não permita ninguém roubar a tua fé. Não deixa ninguém roubar a tua fé. Sabe? Não permita-se ser enganado por falsos ensinos. O evangelho de Jesus é simples e é fácil. Olha o que Jesus disse em João 14,6. João 14,6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Olha o que ele disse aqui. E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Não é religião que vai levar a nossa salvação. É o evangelho de Jesus. É seguir o que Jesus ensinou, o evangelho dele, não é religião. Religião não salva, religião não leva para o céu.
Religião não ajuda ninguém, religião atrapalha. Ah, Israel, tu está falando que a igreja atrapalha? Eu estou falando a religiosidade atrapalha, meu irmão, minha irmã. Igreja é eu e você, nós somos igreja, templos do Senhor, habitação do Espírito Santo sobre nós. Nós somos a igreja manifesta, a igreja viva, que manifesta o ensino da graça e pratica aquilo que Jesus ensinou. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu quero deixar essa palavra para ti, o teu coração, e eu espero que o Espírito Santo possa iluminar a tua mente. Eu espero que o Espírito Santo possa transformar a tua mente através da palavra. Que você possa ter a tua mente aberta, a tua mente, os teus olhos abertos, os teus ouvidos abertos, para que você não venha ser enganado mais. Sabe? Para que você não seja mais enganado por ninguém. Para que você possa verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, desfrutar, sabe, o evangelho simples e verdadeiro. Deus não se agrada que a gente sofra, meu irmão, minha irmã. Deus não se agrade que eu e você passamos necessidades nessa terra. Não é do agrado de Deus que eu e você venha passar sofrimento nessa terra. Deus não chamou os seus filhos para passarem necessidade nessa terra. Deus nos chamou para que a gente coma o melhor dessa terra, para que a gente tenha o melhor dessa terra. Ah, Israel, da onde tu está tirando isso? Meu irmão, quando Deus quis tirar o povo dele lá do Egito e levar para Canaã, o que ele deu para eles? Ele não deu a melhor terra. Não tinha lá a melhor terra, os melhores frutos, todas as coisas melhores nessa terra. Deus tem para mim e para ti uma Canaã, só que nós precisamos conquistar. Sabe, aquilo que cabe a mim e você fazer. Ah, Israel, mas eu sou dizimista, fiel, eu batalho, minha vida é tão difícil. Meu irmão, tu tem orado a Deus pedindo para Deus te dar a direção das coisas? Meu irmão, será que você não tem que fazer algo a mais? Será que você não está com a sua vida estagnada? Será que você também não se acostumou a viver dessa forma, nessa vida difícil, complicada? Será, meu irmão, minha irmã, que Deus não está te chamando a um despertar, de talvez você começar a abrir os horizontes e ir atrás? Porque entenda, Deus não vai fazer aquilo que nos cabe. Se hoje o que tu está ganhando não é o suficiente, deixa eu dizer uma coisa para ti, não tem milagre, trabalha mais. Peça para Deus, Deus me dá direção. Senhor, tu sabe que eu sou fiel contigo. Pai, eu quero abençoar a tua obra, Senhor. Pai, eu estou passando necessidade aqui, sabe? Eu tenho procurado seguir o teu evangelho, Senhor, mas eu estou passando dificuldades, eu estou passando necessidade. Senhor, me clareia minha mente, Pai. Será que eu estou estagnado? Senhor, abre a minha mente. Me mostra o que será que eu não estou fazendo, que eu deveria estar fazendo. Tem que fazer o a mais, meu irmão, minha irmã. Sabe? O povo só tomou posse de Canaã depois que guerreou e derrubou os gigantes e venceu. Existe uma Canaã esperando a mim e a você. Existe um manancial de Deus, mas nós precisamos guerrear para conquistar. E nós temos um general à frente. Nós temos o nosso Deus. Então conquiste a tua Canaã. Sabe? Conquiste. Vá para cima. Com fé em Cristo. Sabe? Peça a Deus, Senhor, envia os teus anjos. Deus, me dá sonhos. Abre a minha mente. Usa servos, levanta profetas. Me dá direção. Me diz o que eu tenho que fazer. Às vezes tu tá aí, meu irmão, acomodado, minha irmã. Acomodado, acostumado. Não, mas eu tô assim, tá bom assim. Mas tu tá infeliz, tu não tá bem. Sabe? Tu queria algo a mais, porque às vezes a gente quer algo a mais. Às vezes a gente quer conquistar algumas coisas. Não é pecado, irmãos. Não é pecado você querer uma casa melhor, um carro melhor, querer talvez fazer uma faculdade, um estudo. Não é pecado. O pecado é se isso tomar o teu coração e te desviar do altar de Deus. E fazer você ficar agarrado nessas coisas e não fazer o que Deus te chamou a fazer. Isso é pecado. Agora, você querer melhorar as coisas na tua vida não é pecado. Mas vá para cima. Vá para cima. Sabe? Batalhe, vai. Se precisar trabalhar mais, trabalha mais. Mas peça a graça de Deus. Sabe? Peça para Deus iluminar tua mente. Que Deus quer te dar o melhor, irmão. Sabe? Não se acomode, não. Não se acomode. Sabe? Se você está acomodado, saia. Sabe? Se você não está feliz com a vida que está levando, talvez Deus está te chamando para um despertar de você fazer o que não está fazendo. Muitas vezes a gente quer só ficar orando. Sim, nós temos que orar. Não estou dizendo que você não ore, mas às vezes a gente só quer ficar orando e não move a ação que nós temos que fazer. E aí as coisas não vão fluir. Nós precisamos orar e conquistar. Orar e conquistar. O povo tomou Canaã orando a Deus, mas também indo lá e guerreando e pelejando. E os gigantes foram caindo. E os gigantes caíram. E eles tomaram posse, mas eles tiveram que derrubar gigantes.
Eles oraram a Deus, Deus disse, eu sou contigo. Vai lá, enfrenta os gigantes que eu vou te dar graça para te derrubar. Então eu não sei qual é o teu gigante nessa noite, mas derruba ele. Vai para cima dele. Faz como Davi, era um pequenino, mas não ficou com medo do gigante. Pegou a fundinha dele, foi lá na fé. Disse, eu vou na fé do meu Deus. E foi lá e derrubou o gigante, cortou a cabeça dele, para não dar chance para ele se levantar de novo. Vai para cima, meu irmão, minha irmã. Nessa noite eu quero te incentivar, vai para cima. Para de ficar se lamentando. Sim, está difícil, sim, estamos vivendo crise na terra. Estamos, está tudo difícil. Muita gente perdeu o emprego, muitas empresas quebraram, não conseguiram abrir. É triste, mas vamos lá, levanta para cima. Você está com saúde, está com fé, sabe? Você tem Cristo ao seu lado. Vai para cima, meu irmão, minha irmã. Confie em Deus. Confie em Deus. Sabe? Não se joga num canto, achando que é o fim. Tu não morreu. Tu não está no hospital esperando a morte. A vida é sobre ti. Cristo tem te prometido. Então para de cair no desânimo. Sabe? Não adianta se desanimar. Não adianta cair em depressão, querer se jogar num canto. Não vai resolver. Tua vida vai piorar cada vez mais. Sabe? Não entra numa religiosidade. Não vá para uma religiosidade. Não, mas eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho. Mas tu vê, irmão, tal coisa, eu tenho lá os compromissos com a igreja que eu tenho que cumprir. Mas se esses compromissos estão atrapalhando a tua vida, sabe, de você conseguir coisas melhores para a tua família, você tem que repensar. Alguma coisa está errada. Princípios, querido. Primeiro Deus, tua vida com Deus não significa que é dentro da igreja. É a tua vida no dia a dia em obediência à palavra. E se você é casado, tem que cuidar da tua família, meu irmão, minha irmã. Sabe? Cuidar da tua família. Se tu tem filhos, teus filhos, ou seja, Deus, tua família. Se tu tem filhos pequenos que dependem de ti, teus filhos. Se teus filhos já são grandes, bota no trabalho também. Vai lá. Tá na hora de trabalhar? Vai trabalhar, vai produzir também. Vamos lá, família unida, todo mundo junto. Vamos trabalhar junto, que nem a formiga, trabalha junto, formiga trabalha em equipe. E aí o negócio vai crescer, vai conseguir produzir muito mais. Não sei porque eu estou falando essas coisas, estou até fugindo da palavra. Mas eu estou sentindo o Senhor aqui, eu vou falar. Depois, meu irmão, Deus, tua família, se tu tem teus filhos que são menores, que dependem de ti, você tem teu trabalho, aí depois a igreja, amém? Princípios. Se você inverter isso aqui, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Vai te dar mal. As coisas não vão fluir. Não inverta princípios. Ah, mas o pastor falou, irmão, porque eu sou obreiro, eu tenho que estar lá dentro da igreja todos os dias. Tá, tu tem condições para isso? Tu vive de rendas? Tu é aposentado? A igreja está te pagando um salário? Não, porque se a igreja está te pagando, está te sustentando, então vai para lá. Mas se a igreja não está te ajudando, vai fazer a tua parte. E para de ser bobo. Amém, meu irmão, minha irmã? Não sei porque eu estou falando certas coisas aqui. Não era minha intenção de ter falado muitas coisas que eu acabei falando aqui. Mas eu creio que tudo tem um propósito. Mas eu quero te chamar nessa noite. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes, meu irmão, minha irmã. Não é tempo de dormir. Não é tempo. Nós não temos tempo de cair em depressão. Nós não temos tempo de se desanimar. Sabe? Jesus está às portas e nós precisamos batalhar. Os tempos são difíceis. Tempos mais difíceis virão. Mas uma coisa eu sei, se nós cremos em Deus, Ele vai nos dar saída. E se nós fizermos a nossa parte, meu irmão, minha irmã, ninguém nos segura. Agora você precisa acreditar que existe um Deus. Você precisa acreditar que Deus te deu uma palavra que você vai conquistar a tua Canaã. Então conquiste tua Canaã. O que é a tua Canaã nessa noite? É a tua casa que você quer? É o teu emprego? Sabe? É uma faculdade? O que é que você precisa? Sabe? Ah, Israel, mas tu estava falando agora de bênçãos e que não sei o que. Eu estava falando de você ter que pagar por isso. Eu não estou dizendo para você pagar. Eu estou dizendo para você ir para a fonte que é Jesus. Sabe? Para Ele você não precisa pagar nada. Só dá o teu coração confiando nele. E quando Ele te abençoar, que você tiver essas bênçãos nas mãos, pratique o evangelho que você aprendeu hoje, que é
ajudar aqueles que precisam de ajuda. Amém, meu irmão, minha irmã? Muito obrigado por você estar comigo nessa noite de sexta-feira, estar aqui comigo ouvindo da palavra de Deus. Eu só tenho que pedir que Deus abençoe a tua vida, que Deus guarde a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus derrame graça sobre ti. Eu quero te abençoar nessa noite, eu quero que você receba com fé, porque eu não tenho poder nenhum para te abençoar, mas o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele vai te abençoar. Se você crer junto comigo, a Bíblia diz que tudo aquilo que nós concordarmos aqui na terra como igreja, a Bíblia diz que tudo aquilo que nós concordarmos aqui como igreja, tudo que nós ligarmos na terra é ligado nos céus. Então eu quero que você junto comigo nessa noite, eu quero abençoar a tua vida, receba a bênção de Deus sobre a tua vida, sabe? Clame ao Senhor, que Deus entre dentro da tua casa com uma mudança, entre na tua casa com um toque na tua mente, que te renove as tuas forças, que te tire da apatia espiritual, que te remova, meu irmão, minha irmã, dos enganos que a religiosidade talvez colocou no teu coração, colocou na tua mente, coisas que talvez você aprendeu desde a infância, muitas vezes, coisas que talvez você aprendeu lá, sabe, dos tempos antigos, coisas que não condiz com a palavra, que nessa noite possa ser desfeito todo o engano, todo o ensino errado, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, possa ser desfeito nessa noite, possa ser quebrado no nome de Jesus, e que venha uma renovação do Espírito Santo sobre a tua mente, que Deus te levante com renovação, que tu seja renovado pela palavra de Cristo, pela palavra de Jesus, que você possa tomar posse em nome de Jesus Cristo nessa noite, que você possa receber da graça dele, e que essa semana que vai entrar, meu irmão, minha irmã, amanhã nós vamos estar no final de semana, num sábado, depois vai vir o domingo, e segunda começa de novo, mais uma peleja. Derrube seus gigantes. Que Deus possa te dar uma semana abençoada, cheia da graça dele. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. E não se esqueça de curtir se você não curtiu. Dá o certinho ali, o likezinho, o dedinho para cima. Amém? Isso é importante. Se puder, meu irmão, minha irmã, nós te pedimos, compartilhe esse vídeo, se você gostou dele, se você achou produtivo, se você achou condizente com a palavra de Deus, se você concordou com o que foi dito aqui, compartilhe essa palavra, repasse para as pessoas escutarem, para as pessoas abrirem os seus olhos do Evangelho, porque Jesus está às portas, sabe? Nós estamos vivendo tempo de apostasia, onde as pessoas estão se apostasiando na fé, estão se apostasiando do Evangelho verdadeiro, do Evangelho de Cristo. Estão sendo enganados por falsos profetas, por falsas mentiras. E nós precisamos quebrar isso no nome de Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã. Amo vocês, obrigado por tudo. Obrigado por vocês estarem aqui me aturando numa sexta-feira. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Mais uma vez, de coração, obrigado. Deus abençoe a tua vida. Nós amamos vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus.